O uso excessivo de telas, gente, pode prejudicar as crianças no desenvolvimento das habilidades sociais, na linguagem e até no dia a dia. A gente sabe, né? Especialistas, inclusive, dizem que é preciso impor limites. Aliar a tecnologia aos estudos pode ser difícil, mas olha, tem um colégio de Camboriú que encontrou um jeito divertido de ensinar unindo filmes e conhecimento. Com tantas telas ao nosso redor, é comum as preocupações sobre o uso excessivo delas pelas crianças, principalmente quando passa a atrapalhar os estudos. Mas essa escola conseguiu aliar o uso da tecnologia na educação. Cada turma recebeu o desafio de assistir um filme escolhido pelo professor e aprender sobre o tema. Júlia ficou com o Rei e durante algumas semanas estudou junto com os seus colegas sobre o mundo animal. A gente descobriu muitas coisas novas que a gente não sabia, como que eles andam muito em bandos, como eles têm um comportamento de luto deles quando algum animal morre, e isso eu achei muito legal assim deles, que era uma coisa que eu não sabia mesmo. Depois de muito empenho, os estudantes mostraram tudo o que aprenderam na Feira do Conhecimento. Cada sala foi decorada com o tema proposto, além da exposição de trabalhos produzidos por eles. Dentro dessa temática do filme, a gente escolheu temas para serem trabalhados, né? Então, como por exemplo, do 4º ano, o nosso filme era o Rio 2. Então, a gente tirou a temática do filme, a Amazônia. Trabalhou com as crianças, então, todo o conhecimento que dava para tirar da Amazônia e aí trazer também a questão da preservação e tudo mais. Para deixar a experiência ainda mais especial, a entrada e os corredores foram decorados como se fosse um cinema, com direito a cartazes dos filmes e até aquela pipoquinha. E o trabalho foi além da sala de aula. Nessa turminha aqui, a proposta era aprender sobre as abelhas, depois de assistirem o filme B-Movie. Só que em casa, os papais, as mamães, os responsáveis também participaram. Aqui foram feitas maquetes, estimulando assim a criatividade e o conhecimento também dentro de casa. Quando bem planejadas, ferramentas como filmes e desenhos são capazes de estimular o interesse e a criatividade das crianças. De uma maneira divertida, diferente e atrativa, fazendo com que, porque sabemos que o uso de telas prejudica, mas sendo usado de maneira adequada, traz muito benefício, não só emocional, mas coletivo, onde eles trabalharam, e também profissional na nossa área, no caso. Inspiração para muitas escolas, né, doutora Thalita Tonin, que já está com a gente. Bem-vinda. Obrigada, verdade. É importante, a gente tem que falar. Santa Catarina, famílias, vamos acompanhar. Para você que não conhece, doutora Thalita está sempre com a gente, 2 vezes por mês, para falar do quadro Família em Sintonia, de assuntos importantes para famílias e para a criançada. Ela que é orientadora parental, doutora em farmácia. Doutora, a gente falando sobre telas, existe um tempo de tela por faixa etária que é considerado adequado, seguro? Temos que ter sempre em mente que é o menor tempo possível. O cenário ideal é que o mesmo tempo que ficou na tela fique no ar livre, brincando ou praticando esportes. Intercalar tempo na tela e tempo ao ar livre também diminui o impacto negativo da tela, como o sedentarismo, prejuízo no sono, baixa concentração e declínio no desempenho escolar. Mas falando em tempo mesmo, esse do relógio, vamos lá, menores de 2 anos, evitar a exposição às telas, deixando apenas para usar quando tem extrema necessidade, tá bom, famílias? Entre 2 e 5 anos, limitar o tempo de telas ao máximo de 1 hora por dia, com supervisão, ou seja, checando e acompanhando se esse conteúdo que a criança está assistindo é adequado. Entre 6 e 10 anos, limitar o tempo de telas ao máximo aí de 2 horas por dia. Aqui já precisa também explicar e orientar sobre cyberbullying e os perigos que tem por trás das redes. Entre 11 e 18 anos, limitar o tempo de telas e jogos de videogames a 2 a 3 horas por dia. E nunca deixar virar a noite jogando para todas as
Nada de telas durante as refeições e é sempre bom também desconectar 1, 2 horas antes de dormir para ter aquele sono mais tranquilo. A gente sabe o quanto isso é importante até para nós adultos. Com Imagina certeza. Para quem está em formação, né? Bom, a gente já tem entendimento dos riscos que o excesso de tela traz, doutora, mas é importante também falar que existe um lado positivo das telas e da tecnologia digital, como a gente viu aí nessa escola, né? Maravilhoso. Isso mesmo, gente. A grande diferença está na forma como os dispositivos tecnológicos são usados e qual a sua finalidade. Já tem pesquisas apoiando o uso de aplicativos educacionais para o aprendizado de novas palavras, leitura e até alfabetização. Mas para que isso aconteça, temos que fazer primeiro o que chamamos de letramento digital. Ou seja, pais, professores, escolas, estarmos realmente preparados e capacitados para avaliar criticamente esse conteúdo online, compreender questões de privacidade e segurança e também como participar de maneira ética em ambientes digitais, para assim orientar, guiar nossos adolescentes. É imprescindível a presença de um adulto para compartilhar com a criança essa experiência de uso da tecnologia. E dessa forma, sim, mediar a interação, auxiliar na interpretação, no diálogo e ajudar até a estimular a linguagem. Isso, sim, se chama tela positiva. É positivo quando assistimos em família, é positivo quando fizemos uma chamada de vídeo com a família ou amigos distantes, quando estudamos e descobrimos sobre o mundo junto com os nossos filhos. Mas temos que estar preparados para fazer isso com responsabilidade nas redes e não abandonar, deixar nossas crianças e adolescentes desacompanhados nesse lugar perigoso que é a internet. Compartilhar a vida real é sempre muito melhor, né, doutora? Verdade. Agora, quando a gente pensa assim, em outros países do mundo, como é que está o cenário mundial em relação ao uso de telas nas escolas? Inclusive em São Paulo teve novidade, né? Sim, tivemos atualizações. A Austrália, inclusive, já aprovou a lei que proíbe crianças menores de 16 anos de usar as redes sociais. E a responsabilidade é das empresas de redes sociais para impedir que menores de 16 tenham contas. Já a Suécia, o único país que desde a década de 90 buscou implementar a educação 100% digital nas escolas, voltou atrás e decidiu investir aí ao longo de 2023 45 milhões de euros na distribuição de livros didáticos impressos. Aqui no Brasil, o estado que está mais avançado nessa regulamentação das telas é São Paulo. O projeto de lei que proíbe o uso de celulares na escola foi aprovado agorinha pela Lesp, mas depende de uma assinatura para virar lei, a do governador. Bom, fato é que a regulamentação vai vir e logo, mas não precisamos esperar uma instância superior, um governo, dizer o que precisamos fazer com os nossos filhos. A gente sabe que o excesso prejudica e muito. Nós sentimos isso. Assuma aí a sua responsabilidade de pai e mãe. E se tiver com dificuldade, eu ajudo você. Dou palestras em escolas, oriento famílias a como limitar e compreender esses perigos que tem por trás das redes. Quer saber mais sobre isso? Me acompanha lá no Instagram. É no @tali_positivacão. Atuais, por vezes difíceis, mas que são os desafios das famílias nossas, né? Exatamente, temos que falar. Obrigada, doutora Thalita, por falar com tanta clareza e credibilidade para a gente, sempre, de 2 em 2 semanas aqui no quadro Família em Sintonia. Já estamos na 2ª temporada. Te esperamos daqui a 2 semanas? Até lá, gente. Obrigada.